falar tudo que a gente teria para falar do Eurípides Barçanufo, a gente, de fato, ia precisar de, no mínimo, umas 4 horas. Mas vamos tentar, nesse tempinho que me dão aqui, falar alguma coisa sobre esse moço, que eu acho que todos nós conhecemos, né? Um dos títulos que ele tem é exatamente esse, um dos expoentes do espiritismo no Brasil. Esse é um dos títulos que ele tem. Eu acho que são muitos os títulos que são dados a essa personagem, esse cidadão que tanto fez em tão pouco tempo pela doutrina espírita. A gente, quando começa a entrar dentro da doutrina, a gente começa a ler alguns livros sobre autores famosos, os Mesmer da vida, e vai por aí afora, mas às vezes a gente se esquece que dentro do nosso país, nesse país, como foi dito aqui, pátria do Evangelho, coração do mundo, a pátria do Evangelho, segundo o nosso amigo Humberto de Campos, existem nomes espetaculares em termos daquilo que eles fizeram pela nossa doutrina. Se a gente for citar, nós ficaríamos aqui, aí de fato eu precisaria de um pouco mais do que as 4 horas que eu brinquei agora há pouco. Mas vamos tentar então falar um pouquinho sobre o nosso amigo e companheiro de doutrina chamado Eurípides Barçanufo. E nós vamos tentar entender por que ele recebeu, entre outros, esse título de um dos expoentes máximos da nossa doutrina. Ele nasceu em 1º de maio, por isso que a grande maioria das casas espíritas, neste mês de maio que nós estamos, nos pedem que falem sobre Eurípides Barçanufo, porque seria o mês de maio considerado também um pouco do mês de Eurípides Barçanufo, porque ele nasceu no dia 1º de maio de 1880. E ele nasceu numa cidade muito grande, chamada Sacramento, em Minas Gerais, que em 1880 devia ter 12 habitantes, né? Quer dizer, devia ser um ovo onde o padre mandava muito, viu, gente? E até hoje, em algumas cidades do interior, a gente vai ver que o padre manda muito, até mais do que o juiz, né? Agora, vamos imaginar 1880, o que era a Igreja Católica naquela oportunidade. Era, de fato, muito forte. Então, eu só faço essa observação para que a gente veja quão difícil foi para esse moço, em Sacramento, a partir lá de 1900, que foi quando ele começa praticamente a mexer, 1900 e alguma coisa, que ele começa a mexer exatamente com a nossa doutrina. Ele desencarnou lá em Sacramento também, em 1º de novembro, em 1918, 38 anos. Por isso que a gente fala que é, de fato, um dos expoentes da nossa doutrina, por, em tão pouco tempo, ter nos trazido tanta coisa de interessante. Vamos, então, passar um pouquinho, né, sobre essa vida desse nosso amigo, que nós vamos tentar ver tudo aquilo que ele nos trouxe, tudo aquilo que ele nos deixou, né? Ele nos deixou um legado que nós temos que considerar, de fato, como sendo um legado excepcional, né? Ele foi educador, político, jornalista, médium espírita. E ele desenvolveu vários tipos de mediunidade. Ele tinha como mediunidade a vidência, ele era um médium vidente, ele era também audiente, ele era psicofônico, ele era psicógrafo, e ele tinha, como essa qualidade de psicografia, ele psicografava receitas do nosso amigo, exatamente Bezerra de Menezes, que era médico. Então, isso para ele também causou uma série de problemas. Vocês já imaginaram um leigo em medicina, apesar de ele conhecer bem a medicina, mas ele era um leigo, está fazendo receitas. Para aquele que não é espírita, vocês já imaginaram como é que um leigo faz uma receita? Claro que quem fazia as receitas era, através da psicografia, o nosso amigo Bezerra de Menezes, que é outro dos expoentes que, por ter desencarnado também em maio, maio também é chamado para nós espíritas de o mês de Bezerra de Menezes. E ele tinha também, sempre se manifestou com bicorporiedade. O que é a bicorporiedade? Ele estava aqui e o seu espírito ia se materializar lá longe, lá num outro lugar. Tem um fato que se conta dele, que um dia um cidadão que morava lá num sítio, a mulher dando à luz e com um problema qualquer, e a parteira, porque naquela época era parteira de fato, não conseguia resolver,
e pediram que chamasse o nosso amigo Eurípides Barçanufo, que já tinha uma farmácia na cidade e tal, e dava até receitas, e que chamassem o coisa. O marido dessa mulher, então, pega o cavalo e volta para a cidade, naquela estrada que tinha. Quando chega, o Eurípides diz, não, eu já fui lá na sua casa. Como o senhor foi? Eu vim de lá agora, e a estrada é uma só, eu não cruzei com o senhor. Ele falou, não, eu já fui na sua casa, nasceu um menino, está bem. O cidadão disse, mas como que nasceu um menino? Que tá... Não, eu tive lá, não sei o quê. O cidadão não se conformou de jeito nenhum, falou, não, pega a charrete aí, vamos até lá, porque eu faço questão que o senhor vá. E ele chega lá na casa, a mulher olha para ele, o senhor aqui outra vez, ô senhor Eurípides? Quer dizer, ele tinha exatamente com esse problema da bicorporiedade. Ele, fisicamente, estava na farmáciazinha dele, mas o espírito dele foi até lá, se materializou, ajudou a mulher no parto. Isso nada mais era do que um dos exemplos da bicorporiedade dele. Entre outras coisas, então, ele era filho do senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, apelidado de seu Mujica, seu Mujico. Existe um centro espírita aqui em Ibiúna, que é um sobrinho dele, que chama, me lembro o prenome dele, mas é Araújo, inclusive, e eu já fui até dar umas palestras lá, é sobrinho neto do nosso amigo Eurípides. E a dona Jerônima Pereira de Almeida era a dona Meca, era a mãe dele. Ele tinha uma prole na família, só de 15, eram 15 filhos, ele era o terceiro, se eu não me engano, era o terceiro filho dos 15. E não era muito estranho isso, viu, numa cidade do interior, naquela época, uma família ter, de fato, muitos filhos. E 15 filhos de uma família, difícil sustentar tanta boca, né? E, então, eles passavam por dificuldades financeiras, então ele não tinha como, teve que procurar a sua evolução no campo educacional exatamente através de livros. Então, ele lia tudo que aparecia na mão dele, ele lia procurando se evoluir exatamente em vários campos. Ele, com 22 anos de idade, ele já era professor. E ele, com mais um outro grupo de professores da cidade, monta exatamente o Liceu Sacramento. Ele era um dos diretores do colégio e era também professor. E esse colégio, inclusive, mesmo nessa mesma época que ele funda o colégio, ele funda também uma sociedade dos amiguinhos dos pobres. Olha aí, já despontando nele, né, aquela vontade de manifesta da caridade que ele mesmo não percebia, mas ele já estava se metendo em várias coisas para tentar ajudar aqueles que precisavam, né? Ele sempre foi um cidadão que se meteu em tudo que podia e tudo que precisava. Ele, naquela mesma época, em 1902, ele funda um jornalzinho semanal que chamava Gazeta de Sacramento e que publicava várias coisas sobre economia, literatura, filosofia e, nessa época, então, ele estreia como jornalista. Passou a escrever num jornal, então se torna um jornalista sem nunca ter estudado, hein, gente? É bom que se diga. Nessa mesma época, ele foi nomeado o presidente da Associação São Vicente de Paula, que nada mais era do que uma instituição católica, bem católica naquela oportunidade, que só foi convidado porque a sua família era muito católica e tinha todos os predicados de conhecimento na época para poder trabalhar como presidente dessa fundação, dessa Associação São Vicente de Paula. Ele tinha um problema muito sério com a sua mãe. A sua mãe tinha desmaios. E toda vez que a mãe entrava na igreja, ela desmaiava. E ele não sabia por quê. Então, ele se matricula na Escola de Medicina da Marinha do Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro, mas por um problemazinho simples, chamado financeiro, não tinha dinheiro, ele teve que abandonar o curso e não pôde exatamente continuar com os cursos. E a preocupação dele com a mãe, nesse sentido, era muito grande. E ele mal sabia qual era o problema da mãe, né? Toda vez que a mãe entrava numa igreja católica, na época, ela, desmaiava. Então, ela tinha com isso um problema muito sério, né? Então, isso, para ele também, era alguma coisa que incomodava muito. E, em função dessa preocupação com a mãe dele, ele monta uma pequena farmácia.
que era Farmácia Espírita, Esperança e Caridade, para a gente ter uma ideia. E que atendia todo mundo que o procurasse, e os pobres que iam procurar, lhe davam o remédio. Na época se manipulava os remédios, não existiam remédios manipulados, então todas as vezes que chegava uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar, ele simplesmente dava o remédio, e por isso a sua condição financeira continuou precária durante toda a sua vida, diga-se de passagem. Ele torna-se, então, em função de tudo isso, um líder na cidade, né? Porque todo mundo sabia e conhecia o Eurípides de todas as formas. Ele escrevia para o jornal, era presidente da Associação São Vicente de Paulo, tinha lá a associação que cuidava de criancinhas pobres, quer dizer, ele se metia em tudo, então ele se tornou um líder na cidade. E, em função disso, então, ele começou a ter que estudar tudo. E ele estuda sempre por conta própria, medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, e nunca cursou um curso superior. Tudo isso ele fazia de uma forma autodidata, ou seja, estudando por ele próprio. E como ele tinha, sem saber, alguns dons, que a gente vai ver exatamente os dons que ele tinha, ele psicografava receitas do Bezerra de Menezes, sem saber ainda naquela oportunidade. Então, ele elegeu-se vereador em Sacramento. E vocês já imaginaram, Sacramento, que era uma cidade muito pequena, ele conseguiu levar para Sacramento exatamente luz elétrica, bondes elétricos, porque os bondes que existiam em qualquer lugar eram puxados a burro. Ele leva para lá o bonde elétrico, água encanada e até um cemitério público. Porque naquela oportunidade o cidadão era enterrado no fundo do quintal, num terreno baldio, coisa dessa ordem. Então ele cria um cemitério público, que para a época, então, esse tipo de coisas numa cidade tão pequena como aquela era de se estranhar. Em 1903, ele recebe do seu tio Mariano, que era espírita, era um dos outros grandes problemas da família, um livro, Além da Morte, de Leon Denis. Leon Denis nada mais foi do que um seguidor e continuador das obras de Kardec depois da morte do Kardec. O Leon Denis escreveu muitas coisas e até hoje servem de base ainda para a nossa doutrina. E ele recebe, então, do tio Mariano, um livro, Além da Morte. E ele começa, então, em função disso, ler esse livro e começou a gostar da coisa, e ele começou a perder noites lendo esse livro para poder se inteirar daquilo. E ele conseguiu encontrar exatamente nesse livro, apesar de ser um católico como ele era, né, alguns esclarecimentos, e principalmente esclarecimentos de 3 dúvidas que ele tinha de uma forma que o incomodavam de uma forma gritante. A cura da mãe, a preocupação que o tio Mariano, já imaginou, um cidadão, tio dele, espírita, e se dizia espírita para quem quisesse ouvir, naquela época criava problemas. Vocês lembram da história do Bezerra de Menezes? Quando o Bezerra de Menezes assume que é espírita, o cunhado dele, ou seja, casado com a irmã do Bezerra de Menezes, proibiu a irmã de dizer que era irmã do Bezerra de Menezes para não contaminar a família. Quer dizer, as coisas como eram e se dizer. E a gente fala, né, puxa vida, isso aqui nós estamos falando de 1913 aí, né, nessa oportunidade. Bem depois disso, para a gente ter uma ideia, o avô da minha mulher só ficaram sabendo que ele era espírita um pouquinho antes dele morrer. Ele era viúvo, morava com uma filha, e todas as quintas-feiras, ele punha lá o seu terninho, o seu chapéu, e saía a dizer, eu vou encontrar com os meus amigos. Ia na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nunca contou nem para a filha com quem ele morava, ou seja, de vergonha, de medo de dizer para a família que era espírita. Só ficaram sabendo que o velhinho era espírita um pouquinho antes dele morrer, quando ele contou para a filha, e a filha então contou para a família. Olha o que é ser espírita. E nós, de vez em quando somos perguntados, que religião você segue? Você diz, sei, eu sou espírita. Você é macumbeiro? É mais ou menos assim que a gente ouve por aí, né? De uma forma muito geral. E sabe quem é culpado de tudo isso? Grande parte é a própria mídia. Há um tempo atrás, a Veja publicou, até em matéria de capa, acho que uns 5, 6 anos atrás, uma matéria sobre
o espiritualismo. E ele botou tudo no mesmo saco. O espiritualismo, os espiritualistas de um modo geral, os espíritas, o pessoal da Umbanda, as doutrinas afro, eles misturaram tudo, quer dizer, não definiram. E a gente vai ver que oficialmente, vocês lembram, em 1910, foi feito um censo aqui no Brasil. E que se cada um de vocês, quando aquele rapaz ou aquela mocinha chegou na sua casa e perguntou qual é a sua religião, vocês disseram, eu sou espírita, eles colocaram vocês como espiritualistas. Só quem disse kardecista, que eles colocaram como espíritas de fato. Olha como isso alguma coisa oficial, né? Aí depois eles divulgaram que nós somos 3% da população do Brasil. 3% da população do Brasil já é alguma coisa, apesar de nós não estamos muito preocupados com isso. Agora, quantos de vocês que estão aqui, não me respondam, pelo amor de Deus, que não é esse o objetivo, são católicos, são evangélicos, são budistas? Eu conheço várias pessoas, eu dou muito palestra numa casa espírita, que 80% das pessoas que frequentam lá são judeus. Uma casa aqui no Ipiranga, quer dizer, são judeus, e não muda nada, quer dizer, porque cada um de vocês, quando entrou pelaquela porta, alguém perguntou que religião vocês seguiam? Para nós, não, espíritas, não importa isso. Para nós importa exatamente o objetivo. Eu, há uns anos atrás, eu dava uma palestra, não vou dizer aonde, mas numa casa aqui de São Paulo, e eu abri no final para perguntas, e alguém me perguntou, o espiritismo é a religião do futuro? Eu disse, não, o espiritismo vai acabar. Um dirigente que estava ali na primeira fila, não é você, pode ficar tranquilo, mas ele estava na primeira fila, me olhou com 2 olhos desse tamanho, me fuzilando, né? O cara, eu convido ele para vir dar uma palestra aqui, ele vai dizer que o espiritismo vai acabar dentro de uma casa espírita? Na realidade, eu disse, só que eu complemento, gente, o espiritismo vai acabar como todas as religiões vão acabar, porque nós, desculpe, eu não sei o teu nome, o Heraldo. O Heraldo subiu aqui agora há pouco e disse que nós todos temos a obrigação íntima de evoluir, de procurar a nossa evolução para sermos futuros deuses, né? Isso aí para mim já é exagero, mas que nós vamos crescer um pouquinho, nós vamos, viu, gente? Nós vamos. Não sei quando, mas um dia nós vamos ter tudo asinha, viu, gente? Vamos ser tudo anjinhos. Tem curso de anjo aqui na casa? Não tem, né? Tem? Tem alguém com asa escondida aí debaixo da roupa? Não tem ninguém? Mas e o curso de anjo que tem na casa? Sabe por quê? O Heraldo está enganando vocês, não tem curso de anjo aqui. Sabe onde tem curso de anjo? É daquela porta para fora, é no nosso dia a dia. É lá que a gente faz o nosso curso de anjo, é lá que a gente cresce. Não ouvi? Alguém falou? Eu não ouvi? Tem curso de anjo, mas ninguém foi inscrito. Não tem nenhum inscrito, então está explicado. Porque o curso de anjo, gente, é no dia a dia. É a hora em que nós nos defrontamos com os problemas do dia a dia, é ali que a gente faz a nossa evolução, o nosso crescimento. E um dia, com certeza, todos vocês vão ter asinha, viu, gente? Vão virar tudo anjinho. No meu caso, vai demorar muito. Agora, no caso de vocês, eu tenho certeza que vai demorar bem menos. Mas, como eu estava dizendo, então, as preocupações da família eram exatamente a cura da mãe, a preocupação com o tio Mariano, que, contrário a toda a família, era espírita, e ainda as bem-aventuranças de Jesus Cristo, que é o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que acho que vocês todos conhecem, né? Esses eram os 3 problemas que ele tinha, e não tinha explicação dentro da Igreja Católica. Não tinha como ele ver a cura da mãe, ver possibilidade da cura da mãe, não tinha condição de ele enfrentar toda a cidade por ter ele um tio espírita, e outro problema eram as bem-aventuranças que ele não entendia muito bem e não tinha condição de que ninguém o esclarecesse, nem mesmo o padre da cidade. Então, ele começa a ler aquele livro do Leon Denis e ele começa a entender alguma coisa sobre a reencarnação. Puxa, gente, se existe a reencarnação, provavelmente esse problema da minha mãe é alguma coisa de vidas passadas. Então, a gente hoje sabe, né? Não precisa ir muito longe. Eu tenho um filho que não passava na porta de casa espírita.
Aí, com muito custo, foi. Hoje ele é médium, psicografa, tal, não sei o quê. Mas por que isso? Porque os próprios, alguém lá de vidas passadas não deixava que ele se aproximasse da doutrina. Vocês já devem ter percebido, isso acontece com todos nós. No dia da reunião, eu vou toda quarta-feira lá no Irmã Maria, tal, mas naquele dia dá um sono, a gente fica com dor de cabeça, fura o pneu, o ônibus atrasa, tudo acontece às vezes e a gente não sabe por quê, né? É exatamente alguém que está tentando fazer com que a gente não venha, viu, gente? Mas a gente é persistente, né? E a gente continua tocando. Então, e ele começa a ver que existiria condição de esclarecimento das causas do desequilíbrio físico da mãe, aqueles desmaios que ela tinha toda vez que entrava numa igreja católica. Ele começou a perceber que poderia achar na doutrina espírita alguma explicação para tudo isso, mas ainda muito reticente, porque o cidadão católico convicto, e naquela oportunidade, era muito difícil essa transformação. E essa história ficou marcada na vida dele. Ele, apesar de tudo, no dia, exatamente numa sexta-feira, em 1904, uma sexta-feira da Paixão, o Eurípides pega um amigo, montam num cavalo, em 2 cavalos, e vão para a fazenda do tio Mariano, que era a fazenda Santa Maria. E lá ele encontra o tio Mariano e todos os funcionários da fazenda numa sessão espírita. Todos. E eles, então, todos estavam reunidos, e ele com um amigo a cavalo, sem falar nada para ninguém, era uma sexta-feira da Paixão, feriado, ele sai, então, com esse amigo e vai a cavalo para a fazenda. Ninguém sabia da ida dele para lá. Quando ele chega lá, como eu já disse, todos os funcionários da fazenda, todos, sem exceção, estavam na sessão espírita. E ele encontra lá 2 cadeiras vazias, parecendo que eram 2 cadeiras reservadas para ele, porque não tinha razão de ter 2 cadeiras vazias se todos os funcionários da fazenda estavam lá. Aquilo já deixou ele com a pulga atrás da orelha, né? Quer dizer, já viu que alguma coisa tinha de diferente em tudo isso. Então, nessa oportunidade, ainda muito reticente, ele quer colocar o tio Mariano à prova, né? Fala, agora que eu pego esse velho, né? Agora eu vou botar ele para correr. E pede, então, para o tio Mariano, depois que foi feita a abertura dos trabalhos, aquela leitura inicial, a prece de abertura, ele pede ao tio Mariano que falasse com o Aristides, que também era um meio parente deles, que era sabidamente analfabeto. Era burro feito uma porta, né? Bem trabalhador rural, mas burro, coitado do Aristides, que era um parente dele. Que o Aristides, então, fale alguma coisa sobre as bem-aventuranças, que era um dos problemas que o Eurípides tinha, né? Falou, agora eu pego, né? Agora eu jogo todo mundo aqui no chão, né? E o Aristides, então, num linguajar perfeito, de uma forma nítida e clara, fala tudo sobre as bem-aventuranças, faz comentários sobre as bem-aventuranças, traz uma série de esclarecimentos a todos de uma forma muito clara, e fala mais, e fala ainda sobre as 3 leis básicas que a filosofia de Jesus Cristo nos trouxe, né? A lei do amor, a lei da reencarnação e a lei do progresso. Quer dizer, são 3 leis básicas na nossa doutrina que ele simplesmente faz uma explanação. Isso deixou o Eurípides com a pulga atrás da orelha, né? Diz, pô, como que o Aristides, que é burro, me faz uma preleção desta ordem, falando de uma forma clara, nítida, para quem quisesse ouvir, para todos os que estavam, os funcionários da fazenda que ali estavam, tiveram condição de ouvir. Então, a mediunidade, inclusive, também a partir desse fato, começa a aflorar, né? E se torna cada vez mais clara na vida do Eurípides. E ele tenta convencer, né, os seus familiares mais chegados, os irmãos, a mãe, da doutrina e de tudo aquilo que ele tinha ouvido lá na fazenda, mas a família toda não quer nem saber, né? Não muda, não, isso aí é coisa lá do teu tio, isso não está certo, isso... Vocês já ouviram, né?
que essa nossa doutrina é alguma coisa que nós falamos com os diabos, né? Vocês já não ouviram isso? É bem comum muita gente dizer que nós falamos com o diabo, porque nós falamos com os espíritos, né? Então, a gente vai ouvir uma série de coisas nesse sentido, e ele não foi diferente, não. Ele foi rechaçado pela família de uma forma muito clara nesse sentido. Então, logo depois desses fatos, então, ele vai para a fazenda e fica 3 meses na fazenda estudando a doutrina, na fazenda do tio Mariano. E ele fica lá estudando, e aí, então, se desenvolve a sua mediunidade de uma forma muito tranquila, muito clara, e aí, então, a partir daí, todas aquelas mediunidades que nós falamos no começo começam a aflorar de uma forma clara, nítida, e ele, então, entendendo tudo aquilo, porque ele passou a estudar muito o problema, e ficou claro para ele que ele, a partir daquela data, de fato, era um espírita e conhecedor já de muita coisa sobre a doutrina. Para vocês terem uma ideia, logo depois, lá na fazenda mesmo, ele recebe, através do tio Mariano, que recebe o São Vicente de Paulo, e diz para ele: devolve tudo para a igreja, tudo aquilo que você tem de documentação da Associação São Vicente de Paula, porque você hoje não deve mais continuar como sendo. E ele acha perfeitamente lógico que ele não era mais católico, como todos esperavam, então ele devolve exatamente. E ele vai lá e entrega para o clero todos os documentos da Associação São Vicente de Paulo, que ele, como católico, presidia. Quando ele deixou de ser católico, o próprio São Vicente de Paulo, na voz do seu tio Mariano, traz para ele a informação que ele deve devolver tudo isso. Logo depois, então, em 1905, ele funda o Centro Espírita Esperança e Caridade. E esse Centro Espírita, exatamente em função do nome, começa a pregar esperança para aqueles pobres da cidade, principalmente, e fazer caridade para quem precisava. Nós sabemos, né, que o amor ao próximo e a caridade, né, é o que a gente tem que tentar fazer sempre, né? Então, algumas atribuições são dadas a ele, né, ao Eurípides. 2 coisas começaram a aparecer na vida dele, nessas manifestações espirituais. A primeira, a cura do leproso Carlos. E a segunda, a cura da mãe, Dona Meca, que todo mundo sabia que tinha problemas, e ele, então, percebe que esses problemas da mãe eram de fundo espiritual. Essa história do Carlos, ele, uma noite, ele vira para o tio Mariano e fala: onde é que mora o Carlos? O tio Mariano fala: ele mora lá num grotão, lá não sei aonde, longe a beça. Ele falou: me leva lá. O tio Mariano falou: tá bom, te levo amanhã cedo, porque, inclusive, é perigoso para a gente ir à noite. Ele falou: não, precisamos ir agora. Nós vamos agora de noite para lá, porque o nosso amigo Carlos está com um problema sério, e ele está de cama, e ele insiste que terão de chegar ao local, porque o Carlos estava sem comida e sem água há 3 dias. Vão até lá, e quando chegam, encontram o Carlos acamado, de fato, sem água e sem comida. O Carlos morava sozinho, e ele tem condição de recuperar o Carlos a partir daí. Essa foi uma das coisas que aparecem muito na vida dele. E a segunda foi a cura da mãe dele, que com aquela crise, né, que tinha. Ele, quando consegue curar a Dona Meca, porque através do Espiritismo ele consegue curar a Dona Meca, porque o que ela tinha era nada mais, nada menos do que um problema obsessivo, que houve a possibilidade. Então, a Dona Meca, inclusive, fala que a doutrina, que naquela oportunidade passava a ser seguida do filho, não era mais uma doutrina de loucos, e sim uma doutrina de salvação. Isso mostrou que a Dona Meca, inclusive, do seu catolicismo ferrenho, passa a mudar e passa a ser alguma coisa que não mais católica e sim espírita. Em 31 de janeiro de 1907, ele, através de uma mensagem espiritual, ele foi informado que ele tinha que mudar o nome do colégio do Liceu Sacramento, que já estava praticamente falido, diga-se de passagem, para Colégio Allan Kardec. E
a partir daí, então, ele começou a atender crianças que não tinham dinheiro para pagar colégio. Então, além daqueles que podiam pagar, ele atendia um grande número de crianças que não tinham condição de pagar. E esse novo colégio, Allan Kardec, ensinava, entre outras coisas, astronomia, matemática, geometria, aritmética, trigonometria, ciências naturais, botânica, zoologia, geologia, paleontologia, português, francês, astronomia, inglês, castelhano e, todas as quartas-feiras, espiritismo. Quer dizer, dava uma aula sobre o espiritismo. Isso era o liceu, o colégio Allan Kardec, que substituiu o liceu, então, que ele tinha naquela oportunidade. Então, e o nosso amigo Eurípides licionava todas aquelas matérias, ele licionava tudo. Faltava alguém, precisava de alguém, ele mesmo licionava, e ele era o diretor do colégio, mas ele cobria todas as necessidades da escola em todos os sentidos. E esse colégio Allan Kardec adotou o método do Pestalozzi. O método Pestalozzi, os professores devem lembrar, né? Tem algum colégio aqui em São Paulo que segue esse método. Foi exatamente no Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, foi onde estudou Allan Kardec, que era um protestante, na época, né? Seria evangélico hoje, e ele, protestante na época, o Pestalozzi, mudou o sistema de ensino naquela oportunidade. Porque naquela oportunidade, as crianças que não obedeciam, que não faziam o trabalho, era palmatória, quer dizer, recebiam castigos, tal, e o Pestalozzi mudou completamente esse sistema. A criança... Hoje tem aqui escolas em São Paulo que seguem o método. A criança é orientada a fazer o trabalho e não obrigada a fazer o trabalho. Então, se não fizesse, também não ia acontecer nada, ninguém é apenado por ter não feito uma lição ou coisa parecida. O Kardec estudou nesse colégio Pestalozzi, na Suíça. Quando voltou para a França, ele transformou todo o ensino na França. Mudou o sistema de ensino, trazendo tudo aquilo que ele tinha aprendido no Pestalozzi. Todo mundo sabe que o Messier Hippolyte era Léon Denisard Riveio, depois que usou o nome de Allan Kardec para codificar a nossa doutrina. Ele era professor e ele trouxe do Liceu Pestalozzi exatamente todo o sistema que se usava naquela escola. Quando o clero começou a perceber que o colégio Allan Kardec dava aulas de espiritismo e pregava o espiritismo para os seus alunos, ficou louco da vida, né? Começou a perseguir o colégio e o Eurípides de uma forma gritante. Prova é que eles, para acabar com o espiritismo em Sacramento, que aquilo estava crescendo, eles chamaram o reverendo Feliciano Iag, que era lá de Campinas, na oportunidade, que era famoso pela sua oratória, pela sua facilidade em transmitir e por seu autoconhecimento do catolicismo. Então, eles queriam que ele fosse para Sacramento, e, de fato, o convidaram para que ele fosse a Sacramento, para acabar com o Eurípides e a doutrina naquela oportunidade. Então, foi feito um desafio em praça pública. E o Eurípides aceitou. Propuseram a ele, a igreja querendo acabar com ele, o clero querendo acabar com ele, propôs um desafio em praça pública. E ele aceitou o desafio. O nosso amigo Iag chegou lá na cidade e começou a fazer um discurso sobre a religião católica e começou a chamar o espiritismo de doutrina do demônio e seus adébitos loucos, passíveis de penas eternas. Iam tudo para o inferno, né? Quer dizer, o que ele disse era mais ou menos isso. O nosso amigo Eurípides ouviu tudo aquilo que ele disse, ficou ouvindo tudo aquilo, e depois percebeu que praticamente nada o reverendo Iag conhecia do espiritismo. Então é difícil você fazer uma acusação sem conhecer, né? Vocês lembram do Zé Herculano Pires? O Zé Herculano Pires tem uma frase famosíssima em que ele dizia: o grande problema é que muitos daqueles que acusam o espiritismo e muitos daqueles que tentam defender pouco conhecem da doutrina. Então, o que ele mostrou
de uma forma muito clara, acabou com o coitado do IAG, derrubou o coitado, mostrando que todos os argumentos, porque o IAG não conhecia o Espiritismo, porque naquela época muito pouca gente conhecia, e o padre muito menos. Hoje a gente sabe que os padres conhecem bem, né? Vocês sabem onde é que tem sessões de Espiritismo muito sérias, de cura, inclusive? Nos porões da igreja do Largo São Francisco. E quem realiza são os padres. Quer dizer, hoje está cheio de padre espírita por aí, e não tem nada de errado, não. A gente acha que está tudo certo, e cada um tem uma linha que quer seguir. Então, ele acabou com o coitado do IAG, mostrando que o IAG não entendia absolutamente de tudo aquilo, né? Os assistentes, então, depois de vaias contra o IAG e aplausos para ele, fizeram uma série de manifestações, né? E ele percebeu que o Eurípides só estava pregando aquilo que Jesus trazia, gente, independente de qualquer coisa, porque o que é essa nossa doutrina? É a tentativa de se aplicar tudo aquilo que Jesus trouxe. Todo mundo sabe o que aconteceu com Jesus, né? Jesus aparece aos 14, 15 anos, discutindo com os membros do Sinédrio. Depois vai aparecer aos 30. Aos 33, todo mundo sabe o que aconteceu com ele. 3 anos. Em 3 anos, Jesus trouxe uma filosofia para nós todos, que hoje é seguida por quase 40% da população do mundo. Quer dizer, tem que ter alguma coisa de importante nisso, né? Tem alguma coisa de validade. E o que o Espiritismo segue nada mais é do que exatamente toda essa filosofia que Jesus nos trouxe, né? Agora, aquele debate do IAG com o Eurípides, o que fez? Ativou a curiosidade de todo mundo para conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. Vocês já devem ter lido que, na idade, pouco depois da 1800 e qualquer coisa, se queimaram, lá por volta de 1900 foi isso, naquela cidade da Espanha, Barcelona, surgiu uma legislação que todos os livros espíritas tinham que ser queimados em praça pública. Então fizeram uma montanha de livros e se tocou fogo. A curiosidade foi tamanha que o pessoal ia lá para pegar os pedacinhos que não tinham queimado para ler o que tinha escrito. Quer dizer, o tiro às vezes sai pela culatra, né? E foi o que aconteceu lá. Em função disso, desse debate que foi provocado, todo mundo começou a querer saber o que era o Espiritismo de uma forma mais clara, porque, puxa vida, o padre veio aqui, que todos nós acreditávamos no padre, o grande reverendo IAG veio aqui, foi desmontado por um espírita, quer dizer, tem alguma coisa que a gente tem que entender. Logo depois, um médico, então, da cidade, move uma ação contra ele de exercício ilegal da medicina. Lembra que eu falei que ele dava receita, né, através da psicografia do Bezerra de Menezes, e ele, então, é acusado de exercício ilegal da medicina, mas o juiz lá da comarca percebeu que, pelo tudo aquilo que ele fazia pela cidade, não tinha como, e resolveu não aceitar as acusações propostas. Ele morre aos 38 anos, vítima da gripe espanhola, que foi, né, era a oportunidade, assolou grande parte da população, né? Mas mesmo já com a doença, ele ficou um tempo ainda acometido da gripe, ele continuou trabalhando, não parou, continuou atendendo, continuou na sua farmácia, aviando receitas e continuando em todo o seu trabalho. Então, tudo isso que nós comentamos a respeito dele, que é um pouquinho, só uma síntese, porque a gente sabe que tem horário, ele recebeu vários títulos, e, entre outros, o apóstolo do Triângulo Mineiro e o apóstolo da Caridade. Isso são 2 dos vários títulos que ele recebeu. E a gente sabe que esse moço, em 38 anos, que na realidade ele começou aos 22, então dos 22 aos 38, são 16 anos, é isso? É muito pouco para fazer tudo aquilo que ele fez em prol na nossa doutrina. Então, de fato, a gente tem que reverenciar Eurípides Barçanufo como um dos grandes homens da nossa doutrina. E pedir que aquela luz que o manto de Maria carrega seja depositada no ombro de todos nós. E todos nós, com essa luz do manto de Maria nos ombros, tenhamos condições de chegar às nossas casas devidamente protegidos. E lá chegando, ter condições de distribuir essa luz do manto de Maria, que nós estaremos carregando nos ombros, para os nossos familiares e amigos que lá nós encontrarmos.
E certamente, nós, nossos parentes, nossos amigos, com toda essa luz do manto de Maria nos ombros, se seguirmos aqueles 2 únicos mandamentos que Jesus nos deixou, amar a Deus e amar ao próximo, essa luz vai permanecer nos nossos ombros por muito tempo e nós vamos estar devidamente protegidos. Muito obrigado a todos e muita paz. Não, tá bom.